Bom, nós vamos começar agora a falar de equações diferenciais lineares de segunda ordem, não é? Vamos fazer aqui uma pequena introdução. Então, em primeiro lugar, é bom a gente entender o que é uma equação diferencial de segunda ordem. É uma equação desse tipo, onde você tem a variável independente, eu vou estar chamando de t, porque as aplicações aparecem muito na física, onde essa variável sempre está representando o tempo. Claro que não é uma regra, aqui pode ser um x, qualquer outra letra. E a variável dependente a gente está chamando de y, a incógnita, aquela função que você quer encontrar quando resolve essa equação. E é evidente que, como é de segunda ordem, eu estou dizendo que aparece aqui as derivadas segundas de y. Pode aparecer a derivada primeira e pode aparecer o y. Então aqui você tem a forma geral de uma equação diferencial de segunda ordem. Mas como está aqui no título, eu quero trabalhar com equações diferenciais que sejam lineares. Então quando essa equação é linear, aí ela tem essa forma aqui. y' mais p de t y' mais q de ty igual a g de t. Então essa é uma equação diferencial de segunda ordem linear. Comparando com essa primeira que eu coloquei, o que aconteceu foi o seguinte, ó, se você isola aqui o y duas linhas, aí o lado direito fica assim, g de t menos p de t y' menos q de t y. Então você passou esses dois termos para o segundo membro, e aí você fica com y duas linhas igual, aí tudo isso aqui é uma função, ó, de t, de y e de y'. O fato é que quando a tua equação ela é linear, então é aquela coisa que a gente já aprendeu, né? Você tem funções que multiplicam y', que multiplica y, pode ter uma função que multiplica y duas linhas, e essas funções não podem ser funções de y. Você não pode ter y multiplicando y', você não pode ter produtos entre as derivadas, enfim, você tem que ter aqui funções nesses coeficientes do y, y duas linhas, funções que dependem apenas de t. E onde aparecem as equações diferenciais lineares de segunda ordem? Você encontra as equações diferenciais lineares de segunda ordem, por exemplo, em mecânica dos fluidos, em problemas envolvendo condução de calor, em questões relacionadas com o movimento ondulatório, em fenômenos eletromagnéticos, etc. Você tem aí muitos lugares onde essas equações aparecem. E o interessante é que, para resolver esse tipo de equação, você tem aí uma teoria matemática bem rica e às vezes simples, outras vezes não, mas assim, você tem muitos métodos que você pode estar utilizando para abordar a parte de resolver uma equação diferencial de segunda ordem linear. Por exemplo, vamos tentar resolver esse PVI, problema de valor inicial, né? Você tem uma equação diferencial de segunda ordem linear. Você compara aqui, ó. Estou com o y duas linhas. Aí não tem o y', ou melhor, tem, né? É porque essa função p de t está sendo zero, nesse caso. Q de t está sendo menos 1 e g de t está sendo zero. Então vamos resolver esse PVI. O que é um PVI? Além de tu ter que resolver a equação diferencial, tem uma conhecida aqui, condição inicial. Quer dizer, você quer uma solução que satisfaça y de 0 igual a 2, que é a mesma coisa de você buscar uma curva que vai passar pelo ponto 0, 2. Então, sem ter técnica nenhuma, vamos tentar resolver esse problema, o que não parece uma tarefa difícil, né? Porque você vai buscar o seguinte, ó. Pense numa função tal que y duas linhas menos y seja igual a 0. Ou seja, você vai pensar numa função tal que y duas linhas, passo menos y para cá, seja igual a y. Temos. Então pense aí numa função que você deriva ela duas vezes e o resultado de tu derivar essa função duas vezes dá a própria função. Bom, então não precisa assim fazer tanto esforço, né, para perceber que essa função pode ser essa daqui, ó, y igual a y de t
igual a exponencial de t. Pronto, essa função, se tu derivar ela duas vezes, o resultado da própria função. Bom, mas você poderia pensar também na seguinte função. Ó, se você botasse assim, c, uma constante, que multiplica exponencial de t. Vou chamar essa constante aqui de c1. Ora, se você derivar duas vezes essa função, o resultado também dá a própria função, c1 vezes exponencial de t. Se você pegar c1 exponencial de t e deriva uma vez, dá c1 exponencial de t. E se você derivar uma segunda vez, quer dizer, deriva esse resultado, dá de novo c1 exponencial de t. Então você tem aqui, ó, uma função y, duas linhas, e sendo igual à mesma função. Se você pensar um pouquinho mais, você vai perceber também que y igual a y de t igual a exponencial de menos t também satisfaz y duas linhas igual a y. Ou ainda, se você pegar uma constante c2 exponencial de menos t, mesma coisa. Você pegar c2 exponencial de menos t, deriva uma vez. O resultado disso é c2 e a derivada de exponencial de menos t é exponencial de menos t, mas pela regra da cadeia tem um menos aqui, né? A derivada de menos t é menos 1. Se você derivar de novo, você deriva isso, então esse menos, quando juntar com esse menos, fica mais 1, c2 e a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Então aqui tu tem y, duas linhas, sendo igual a y. Então a gente já vê que essa equação, y duas linhas menos y igual a zero, tem pelo menos essas duas soluções, né? Você constatou que essa daqui é solução, essa daqui também é solução. Agora, uma outra coisa que a gente pode constatar, isso é só um rabisco, né, que eu estou fazendo, é que se você pegar e somar essas duas funções, assim, ó, c1 exponencial de t mais c2 exponencial de menos t, aí você vê que também é solução. Por quê? Porque, veja bem, se você pegar essa função aqui, c1 exponencial de t mais c2 exponencial de menos t, se você deriva uma vez, a derivada dessa vai ser c1 exponencial de t, e se você derivar c2 exponencial de menos t, dá menos c2 exponencial de menos t. Aí se você derivar de novo, c2 exponencial de menos t, ou seja, deriva essa daqui de cima, né? Então fica a derivada dessa primeira, que é essa daqui, e a derivada dessa segunda, derivada de menos t é menos 1, com esse menos vira mais, fica c2, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então aqui você está com y, duas linhas, igual a y. Ou seja, primeiro você descobriu que essa daqui era uma solução, aí multiplicando por uma constante também é. Você descobriu que essa também é a solução, aí multiplicando por uma constante também é. E depois você percebeu que se você somasse essas duas, você também teria uma solução para essa equação diferencial. Ou seja, concluímos que y igual a c1 exponencial mais c2 exponencial de menos t, né? Exponencial de t aqui, é solução para y duas linhas menos y igual a zero, onde c1 e c2 são constantes arbitrárias. Você pode botar qualquer constante que você quiser aqui, coloca 1, coloca 2, coloca 1/2, coloca π, sei lá, qualquer constante. E aí você tem que isso é uma solução. Mais tarde, em outros vídeos, eu vou estar chamando isso aqui de solução geral. E essas duas soluções que apareceram aqui, ó, essa e essa, eu vou estar chamando de soluções particulares. Isso no futuro. Mas aí você já vai entendendo qual é que é a estratégia para você estar abordando uma equação de segunda ordem. Que a estratégia vai ser essa, você vai encontrar soluções particulares. Aí o que é que você faz? Você faz uma combinação linear dessas duas soluções para obter o que nós vamos chamar de uma solução geral para a equação de segunda ordem. Mas se C1 e C2 são constantes arbitrárias, quer dizer que você tem infinitas curvas aqui, infinitas soluções. E eu quero saber qual é a solução que satisfaz y de 0 igual a 2. Essa condição inicial que eu coloquei aqui
que é equivalente a você buscar a curva que passa pelo ponto 0,2. Então, para responder essa pergunta, você vai pegar a solução que você tem aqui, né? Vamos botar aqui 2 y de 0, né? Então, você substitui, né? Você vai ficar com C1 exponencial de 0 mais C2 exponencial, aqui é 0, vai ficar 0 também, né? Exponencial de 0 é 1. Então, você tem aqui que C1 mais C2 tem que ser igual a 2. Ou seja, por exemplo, você tem aqui C1 igual a 2 menos C2. Logo, você obtém que y igual a y de t é igual. Aí você pode trocar aqui o C1 por 2 menos C2 exponencial de t mais C2 exponencial de menos t. O que não está muito interessante. Porque continua uma constante arbitrária aparecendo aqui. E isso significa que você tem ainda infinitas curvas passando por 0,2. E é interessante que você busque um problema que tenha solução única. A gente está sempre interessado em resolver PVIs que tenham uma única solução. E quando eu coloquei aqui essa condição inicial, isso não está acontecendo. Então essa é uma diferença interessante das equações de segunda ordem para as de primeira, no que diz respeito aos PVIs, porque quando ela for de segunda ordem, para você ter solução única, não basta você colocar uma condição inicial aqui no y0, você vai ter que colocar também uma condição inicial na derivada. Então, por exemplo, y' de 0 igual, vamos botar menos 1. Ou seja, dentre essas infinitas curvas que aparecem aqui nessa solução, vamos buscar a curva que em 0 tenha inclinação menos 1. Aí já você olha e começa a perceber que vai ter uma única curva com essa característica. Então, assim, vamos riscar isso daqui e vamos fazer de novo, né? Vamos encontrar uma curva que passe por esse ponto com inclinação nesse ponto de menos 1. Ora, então, se você tem essa solução, agora você vai pensar também em y' de t, que é fácil, né? É C1 exponencial de t menos C2 exponencial de menos t. A derivada dessa é essa, a derivada dessa é essa. Então, o que é que nós devemos ter? Você deve ter o seguinte, ó, y0 igual a 2. Então, de novo, né? 2 vai ser igual a y de 0. Y de 0 é igual a C1 exponencial de 0 mais C2 exponencial de 0, que é C1 mais C2. E aqui você vai ter que ter menos 1 igual a y' de 0, ou seja, C1 exponencial de 0 menos C2 exponencial de 0, então fica C1 menos C2. Isso implica que você tem agora um sisteminha, C1 mais C2 igual a 2, e você tem C1 menos C2 igual a menos 1. Você tem esse sisteminha para resolver. Aqui você pode somar essas duas equações. Aqui cancela esse com esse. E resta aqui 2C1 igual a 2 menos 1, que é 1. Implicando que C1 deve ser 1 meio. Agora você pode pegar tipo essa aqui de cima, né? Aí C1, né? C1 é 1 meio, então fica 1 meio mais C2 igual a 2. Isso quer dizer que o nosso C2 é 2 menos 1 meio. Então C2 é 3 meios. Você achou C1 igual a 1 meio, você achou C2 igual a 3 meios. Portanto, a solução do PVI é y igual a y de t. O C1 é 1 meio de exponencial de t. E o C2 deu 3 meios de exponencial de menos t. Então, essa daqui de baixo é a solução do PVI.
ou seja, é a curva, dentre essas infinitas curvas que tem aqui, essa curva é aquela que passa pelo ponto 0,2 com coeficiente angular da tangente, ou inclinação da tangente, sendo menos 1 naquele ponto, o ponto 0,2, né? Acabamos de resolver um PVI com a equação de segunda ordem e não temos nenhuma técnica ainda. E nós fomos capazes de resolver. O que mostra que muitas vezes não vai ser tão difícil trabalhar com equações de segunda ordem. Mas a filosofia é: você vai encontrar soluções particulares, você vai montar a solução geral, e para resolver o PVI você vai ter que resolver um sistema para encontrar uma única solução. Um sisteminha como esse, para achar as constantes. E aí é que tá, esse sistema pode ter solução única, mas pode não ter. Se ele tiver solução única, você consegue resolver. Se não tiver, bom, aí a gente discute esse tipo de coisa em outras oportunidades.